Olha, algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo precisam acontecer para eu decidir ir embora do Brasil. E eu resolvi gravar esse vídeo porque talvez uma das perguntas mais comuns aqui é se eu vou ir embora do Brasil. Acho que todo mundo começa a investir em bolsa de valores, cria um patrimônio, alcança a liberdade financeira. Em algum momento passa pela cabeça de ir embora do Brasil, né? O que eu tô fazendo no Brasil ainda? Vou para fora? Enfim. E esses dados, né, essa informação de que realmente muitos brasileiros estão querendo ir embora do Brasil, já foi estudado, foi feita uma pesquisa pela Coest. Olha só essa reportagem do mês 9, agora de 2023. Ó. Pesquisa Coest revela índice assustador de brasileiros que querem sair do país. Uma pesquisa realizada pela consultoria Coest trouxe à tona a preocupação crescente entre os brasileiros. Segundo o estudo, 41% dos cidadãos consideram a possibilidade de se mudar para outro país, devido à intensificação, né, da polarização política no Brasil. Então, olha só, galera, 41% dos brasileiros têm intenção de ir embora do país. Eu te pergunto, você é um desses? Deixa aqui nos comentários se você está se programando para ir embora do Brasil, se você tem essa vontade, o que falta para você ir e por que você quer ir embora do Brasil. Eu vou falar aqui a minha opinião, por que eu ainda não fui, mas eu não descarto essa possibilidade de ir. Só que para eu ir para fora do Brasil, preciso que algumas coisas aconteçam que nós vamos trabalhar aqui. E se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, sou um brasileiro que já fui ferrado na vida, mas dei a volta por cima, acumulei um patrimônio, me tornei um especialista em investimentos, hoje eu ajudo você a investir melhor e também já estive fora do Brasil algumas vezes, né, para sentir como é lá e de repente para estudar se eu vou para fora ou não vou. Olha, a primeira pergunta que eu me faço, que eu acho que você deveria se fazer é: qual é a sua capacidade de ganhar dinheiro no Brasil versus a sua capacidade de ganhar dinheiro no país que você quer ir, talvez nos Estados Unidos? Porque muita gente pensa assim, eu quero ir embora do Brasil porque aqui tá ruim, mas não tem a menor noção de qual é o salário que vai conseguir ganhar lá e o custo de vida que vai conseguir ganhar lá. Às vezes é muito mais fácil você se dedicar, estudar, melhorar na sua profissão e ter um aumento de salário vivendo aqui no Brasil, conseguir fazer sobrar mais dinheiro para investir do que você indo morar lá fora. Eu até recomendo essa matéria aqui, ó, que eu estava lendo, que foi escrita em maio de 2023, agora, e tem um estudo bem completo sobre isso, e aqui eles falam o seguinte, ó: dá para viver com um salário mínimo nos Estados Unidos? Embora seja possível viver com um salário mínimo nos Estados Unidos, pode ser um desafio em algumas cidades mais caras, especialmente se você tiver despesa como aluguel, transporte e alimentação, que provavelmente você terá, né? Porque poucos vão para lá e conseguem comprar uma casa. É importante lembrar que o salário mínimo é o valor mínimo que o empregador deve pagar, mas não necessariamente reflete o custo de vida real. Então, assim, muitas pessoas vão para lá e vão ganhar um salário mínimo. Então, a pergunta é: será que você indo para lá, você vai conseguir ter um destaque para ter um salário acima de um salário mínimo e vai conseguir fazer sobrar dinheiro para continuar investindo? Eu levo isso total em consideração, porque eu vou dizer, gente, o custo de vida lá não é barato. Se você não tem uma boa fonte de renda, se você não tem já um patrimônio que te gere renda, que te gere dividendos, pode custar caro e pode ser difícil morar num país como esse. Então, eu vou dizer o seguinte: morar no Brasil é barato pra caramba. E se você consegue enxergar a oportunidade de se destacar e ganhar um salário acima da média aqui no Brasil, dá pra viver muito bem aqui e ainda viajar pra lá de vez em quando, quando você quiser. Esse é um dos motivos que eu estou no Brasil hoje e não estou lá. E eu vou falar mais sobre isso ainda hoje. Um outro ponto é: qual a possibilidade de você morar no Brasil e trabalhar para o exterior? Eu, por exemplo, eu faço isso, né? Eu tenho um canal aqui no YouTube. Cara, eu estou trabalhando na plataforma YouTube. Quem que me paga? É o Google. Os vídeos que vocês estão assistindo aqui, que são monetizados, eu recebo em dólar. Eu recebo do Google. Então, o Google não tá nem aí se o dólar tá R$5, se o dólar tá 10, se o dólar tá 15, se o dólar tá 20. Ele me paga o quanto ele paga para o mundo todo em dólar. Então, se você mora num país onde a moeda é desvalorizada e você tem uma receita vinda de um país onde a moeda é forte, cara, esse é o melhor dos mundos, porque você vai ganhar um salário que lá naquele país seria um salário médio, né? Talvez um salário baixo, até que não daria para viver naquele país, só que no lugar que você vive, pode ser muito bem. Pode ser muito bom. Por exemplo, se você tem um canal aqui no YouTube, um exemplo, e você ganha aí $1.000 por mês, que não é muito difícil, né? Quem tem um canal aí acima de 100, 200 mil inscritos como eu tenho aqui, não é muito difícil ganhar aí $1.000 por mês no YouTube, tá? Cara, $1.000 por mês
Lá fora, não dá para viver, né? Lá nos Estados Unidos, $1.000 por mês, eu vou passar fome. Só que aqui eu tô falando de R$ 5.000 por mês. E eu já falo aqui de um salário acima da média. Agora, como eu sou um investidor, eu acabo, né, nem trazendo esses dólares para cá. Eu recebo e já deixo investido lá. Uso a Nomad, então eu já deixo lá na minha conta da Nomad, né? Só pego o dinheiro, já transfiro e deixo os meus dólares lá. Agora, é uma possibilidade. Você trabalhar para uma empresa no exterior e você morar dentro do Brasil. Tem muitas pessoas que fazem isso, trabalham home office, trabalham prestando serviço para empresas de fora e acaba se beneficiando bastante. Então, estuda aí qual é a possibilidade de você desenvolver uma profissão que você consegue trabalhar para uma empresa de fora e morar num país como o Brasil que tem um custo super baixo. Pensa nisso. Um terceiro ponto, as pessoas têm muito medo da economia, né? Ah, porque investir no Brasil é complicado, porque eu não sei qual vai ser o futuro desse país, o Brasil é o país do futuro, o futuro que nunca chega, e tem essa insegurança. Cara, eu posso trabalhar aqui, gerar minha renda aqui, criar o meu patrimônio, mas não deixar tudo no Brasil. Eu posso ter uma parte do meu patrimônio no exterior, e aí eu tô tirando o risco do que eu guardei da economia brasileira. E eu não preciso necessariamente estar lá fora, morar lá fora para conseguir fazer isso. Então eu, por exemplo, hoje, eu vivo aqui no Brasil e 30%, 40% do meu patrimônio, de tudo que eu construí, eu enviei para fora. Eu transformei em dólar e está investido lá nos Estados Unidos. Então se um dia, né, vamos dizer que a nossa economia, o nosso país vá para o buraco, eu sinceramente acredito que isso está longe de acontecer, opinião minha, mas se um dia isso acontecer, eu não vou perder todo o meu patrimônio, porque uma boa parte do meu patrimônio está lá fora. Houve um tempo que isso era difícil fazer, porque você tinha que abrir uma conta no exterior, você tinha que falar inglês, você tinha que ter um patrimônio maior, porque eles não aceitavam qualquer conta. Mas hoje em dia, cara, com a facilidade que a gente tem, eu, por exemplo, uso a Nomad. Olha só, a Nomad, ela é uma conta global, sem taxa de abertura para comprar, viajar, investir no exterior. Através de uma conta como a Nomad, eu consigo ter uma conta em dólar, tá? Então eu pego, simplesmente faço um Pix ali e realmente eu envio dinheiro para fora do Brasil, converto em dólar. Dentro da Nomad eu consigo investir em stocks, que são as ações americanas, eu consigo investir em REITs, que são os fundos imobiliários americanos, ETF, renda fixa. Então, eu consigo transformar uma parte do meu patrimônio em dólar, de fato levar para os Estados Unidos através de um aplicativo, de uma conta que foi feita por brasileiros para brasileiros. Então aqui, cara, vai ser um app que você vai baixar no seu celular, você vai ter como usar o app em português. Se você precisar de suporte, você vai ter um brasileiro falando com você, te ajudando a entender o que está lá fora. Na hora de declarar imposto de renda, vai ter um relatório de imposto de renda próprio para brasileiros, né? Como que você vai declarar as suas movimentações lá no exterior, aqui dentro do Brasil. Então tá tudo na mão, tá? Inclusive, eu sou parceiro da Nomad aqui no canal e eu recomendo a Nomad. Eu vou deixar o meu link de indicação aqui embaixo e o meu cupom. Quando você abre uma conta na Nomad usando o meu cupom, que é o cupom 500 pratas, você recebe até $20 de cashback se você fizer a sua primeira remessa aí em até 15 dias, tá? Então usa o meu link e também o meu cupom de indicação para receber esse cashback e pronto, não tem mais desculpa, não tem você dizer, ah, porque o problema é construir meu patrimônio aqui no Brasil e deixar nesse risco aqui. Cara, gerencia risco. Você não precisa ter todo o seu patrimônio no exterior, mas não precisa ter todo no Brasil. Por quê? Porque hoje a gente não tem mais desculpa. A gente tem facilidades que você consegue tirar uma parte daqui e de fato levar para fora. E você vai declarar no seu imposto de renda que você tem patrimônio no exterior, tá? E o que acontece é o quê? Proteção, né? Você não fica dependente do sucesso de uma economia só. Um quarto ponto que eu coloco aqui é quanto custa para você viver a sua liberdade financeira no lugar que você escolheu versus a qualidade de vida que você vai ter naquele lugar. E aí você tem que achar a melhor relação custo-benefício. Porque eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim, eu quero alcançar minha liberdade financeira e eu quero morar nos Estados Unidos, né? Muita gente sonha em ir para os Estados Unidos. O mundo é muito maior, mas se fala muito em ir para os Estados Unidos, né? Só que a questão é a seguinte, os Estados Unidos como um todo, ele, sim, é um país melhor do que o Brasil para se viver. Mas isso não acontece em todos os cantos. Isso é uma média do todo. Agora lá a gente tem também cidades que são mais violentas, cidades que são condições mais precárias e que são as cidades mais baratas para se viver. Agora, as melhores cidades são caríssimas para se viver.
E você tem que ter um bom patrimônio, uma boa liberdade financeira aí para conseguir viver num lugar desse. Então você tem que levar em consideração. E aí a questão que fica é o seguinte: muitas das pessoas que me seguem aqui, provavelmente você, é de São Paulo. Grande parte do meu público, talvez 40%, aqui 50% é de São Paulo. Eu tenho uma boa parcela do Rio de Janeiro, uma boa parcela de Belo Horizonte que me segue aqui. Talvez o seu problema seja com a sua região, com a sua cidade. Mas não necessariamente você precisa olhar para fora do Brasil. Você pode olhar onde você consegue melhores condições dentro do Brasil. E cá para nós, o Brasil não é tão ruim assim, tá, gente? Ó, por exemplo, essa reportagem aqui, ó, que mostra do Poder 360, através do desenvolvimento humano, né, que é o índice IDH. Claro que tem várias formas de você avaliar a qualidade de um país, de uma cidade. Mas o IDH, por exemplo, é um índice bem genérico, vamos dizer assim. Olha só, em 1990, o índice de desenvolvimento humano vai de 0 a 1, né? A gente estava 0,61 e olha só como veio crescendo. Cresceu até aqui 2019, chegou em 0,76 e agora a gente caiu para 0,75. Caiu um pouquinho. Aqui você pode começar até a fazer uma brincadeira. Você pode pegar e estudar as cidades do Brasil onde tem um índice de desenvolvimento humano acima da média do Brasil. Custo de vida, segurança. Por exemplo, cara, eu vivo numa região do Brasil, aqui perto de Joinville, Santa Catarina, e eu vou dizer, tá? Joinville é considerada uma das melhores cidades do Brasil para se viver, em relação a custo-benefício. Por quê? Porque é uma cidade que tem segurança, o índice de criminalidade é muito baixo. Cara, eu sou influenciador, eu ando com o meu celular na mão fazendo story, não tem problema nenhum fazer story no centro de Joinville a qualquer hora, não tem problema, porque ninguém vai vir tomar o meu celular, tá? É muito raro isso acontecer aqui em Joinville. Então, realmente, a gente vive de uma forma bem tranquila. Não vou dizer que não tem um bairro ou outro em Joinville que seja mais arriscado, mas a maior parte da cidade é muito bom de se viver. Agora, quando eu vou para as cidades da região, porque eu não moro bem dentro de Joinville, eu moro num sítio na região de Joinville, eu tenho cidades com ainda muito mais qualidade de vida do que Joinville e com custo de vida mais barato, entendeu? Então, por exemplo, onde eu moro aqui em Araquari, eu tenho um custo de vida menor do que o custo de vida em Joinville, tá? É um pouco abaixo e é uma cidade muito mais tranquila para se viver com mais segurança. Cara, praticamente não acontece nada aqui. Aí eu te pergunto, você acha que eu quero ir embora do Brasil? Cara, eu vivo numa cidade que é barata de se viver, que a gente tem muita qualidade de vida, que a gente tem segurança, que a gente tem um clima bom, que a gente tem tudo que a gente precisa, certo? Então, eu não tenho a menor vontade de ir embora do Brasil, sinceramente, por conta disso. Porque hoje eu tenho condições, tudo que eu tratei aqui, né? Eu tenho receita que vem de fora do Brasil, eu tenho patrimônio acumulado fora do Brasil, eu tenho passaporte com visto para eu sair do Brasil a hora que eu quiser, mas eu tô num lugar muito bom com um custo de vida muito baixo. Isso me permite sobrar, viver com pouco e sobrar ainda para eu reinvestir mais e mais e mais. Você acha que eu vou querer ir embora do Brasil? Não vou querer. Como eu falei, algumas coisas precisam mudar. Então, se um dia as condições de vida que eu tô aqui mudarem e eu não conseguir mais encontrar uma cidade boa para viver e barata dentro do Brasil, talvez eu comece a procurar em outro país. Mas hoje a gente tem aqui. Então, talvez essa noia de sair do Brasil seja coisa aí da região que você vive, cara. Porque talvez a condição aí tá complicada, o trânsito é um inferno, o metrô é um inferno, ganha pouco, fica 2, 3 horas no trânsito. Isso realmente não é vida. Agora, sai da tua cidade e às vezes dentro do Brasil você vai encontrar o paraíso, tá? Simples assim, beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente pode trabalhar aqui. Outro ponto que eu levo em consideração é quanto vale você estar perto das pessoas que você gosta. Porque, cara, eu fiquei 2 meses e pouco lá no Canadá, né? E o que eu mais senti falta lá, da minha gente, velho, da minha gente. Porque por mais que, eu fiz bons amigos lá, eu pude desenvolver muito meu inglês, foi muito massa, visitei muitos lugares legais. Só que, cara, o tempo todo eu sentia falta da minha gente, porque não é fácil você morar num lugar que não é a sua cultura, que não faz as piadinhas que você faz, que não come as coisas que você come, que não se veste do jeito que você se veste, que não tem os hábitos que você tem. Você começa a se sentir meio que um peixinho fora da água, entendeu? É complicado. Só você estando lá um tempo para você saber o que eu tô falando. Então você tem que ser uma pessoa muito desapegada da cultura, da vida das pessoas e tudo para você conseguir viver bem, em paz,
num outro país. Porque uma grande parte dos brasileiros que saem do Brasil voltam por quê? Saudade, velho. Fica um tempo lá, começa a bater depressão. Tem um amigo que morou 4 anos na Austrália e ele falou, cara, depressão bateu, velho. Por quê? Porque eu não aguentava mais viver longe da minha gente. E o cara simplesmente abandonou a Austrália e veio pro Brasil. Claro, em 4 anos ele formou um patrimônio, tá bem sossegado aqui no Brasil. Mas ele pergunta pra ele se ele quer voltar. Não quer mais voltar pra lá. Por quê? Porque ele quer estar aqui perto da gente da nossa gente. Então, leva isso em consideração. Outra coisa, qual a possibilidade de criar um plano B estando no Brasil? Cara, plano B, essa é a questão. Então, hoje, eu moro no Brasil e eu moro confortavelmente no Brasil, por quê? Porque o tempo todo eu tô criando plano B. Então, eu tenho reserva no exterior, né? Tenho lá na minha conta da Nomad lá, eu tenho um saldo, uma conta gordinha em dólar, tenho investimentos em REITs, tenho investimentos em stocks, ETF, eu tenho um patrimônio ali que eu deixo em custódia dentro da Nomad, eu tenho um patrimônio no exterior. Então, cara, eu não dependo só do Brasil. Tenho receita que vem do exterior. Tenho visto para poder viajar para fora. Inclusive, já começo a estudar, tenho estudado algumas possibilidades de eu conseguir nacionalidade em alguns países que são fáceis de conseguir fora do Brasil. E aí eu tenho todas as cartas na manga. E eu vivo dentro do Brasil numa cidade que me dá muita qualidade e baixo custo de vida. Com as cartas na manga. Se um dia a coisa aperta, eu vejo, cara, tá complicado viver no Brasil, eu pego e pico a mula. Simples assim. Mas, cara, eu garanto, vocês me acompanham nos stories, vocês vêm aqui. Hoje eu tenho muita qualidade de vida onde eu vivo aqui no Brasil. Eu vou para São Paulo, às vezes, resolver nada contra São Paulo, né? Maior parte do meu público tá aí, só que, cara, eu fico bem louco aí. Eu fico bem louco. Eu sou um bicho do mato aqui, vivo no meio do mato aqui, no campo, né? Então, pô, tô aqui, vocês devem escutar uns passarinhos cantar de fundo. Quando eu vou lá que eu tenho que ficar preso no trânsito aí, na Marginal Tietê, e, cara, eu fico bem louco, perdido, não sei nem que rua eu pego pelo GPS ali. Então eu fico piradão quando eu fico 1, 2 dias aí. E aí quando eu volto pra cá eu tenho sossego. Então, cara, dá pra viver muito bem dentro do Brasil. Então, concluindo, galera, é por isso que eu não vou embora do Brasil hoje. Porque eu tenho reserva em dólar, tenho conta em dólar, tenho plano B, certo? E tô bem tranquilão, vivendo numa cidade muito boa, com um custo baixo. Pensa nisso, começa a fazer a sua reserva em dólar o quanto antes, hoje é muito fácil, abre uma conta na Nomad, aqui, ó, vem no link que eu tenho aqui na descrição, usa o cupomzinho 500 pratas ali, para você ganhar o seu cashback, tá? Uma coisa que eu acho legal da Nomad é que eu tenho o cartãozinho, né? Um cartão que funciona igual um cartão de crédito. Então, por exemplo, eu tenho conta em dólar, e, cara, o meu dólar tá travado. Eu, por exemplo, no final do ano que vem, eu pretendo ir pros Estados Unidos, né? Passar um tempo lá. Você tá vendo esse vídeo em 2023, final de 2024, eu pretendo passar um tempo lá. Vamos ver, né? Esses são os planos, né? A gente tem filho, às vezes muda os planos quando a gente tem filho, mas esses são meus planos. Agora, você acha que eu vou correr o risco de quando chegar o dia da minha viagem, eu estar lá, o dólar a 15 reais, eu ter que comprar dólar? Não, porque eu já tenho uma conta gorda em dólar lá dentro da Nomad e eu tenho um cartão. Tive no Canadá, tive na Argentina recentemente. E o que acontece? Simplesmente eu chego lá e passo o meu cartão e o cara não sabe que eu sou um brasileiro, que a minha conta tá em dólar, tá nos Estados Unidos, da onde que vem? Simplesmente na maquininha dele lá cai na moeda que ele está lá, na moeda do país dele, já faz a conversão automática ali e eu simplesmente ando com o meu cartãozinho por aí, inclusive dentro do Brasil, né? Às vezes eu vou aí no supermercado, eu passo meu cartãozinho da Nomad ali, pago em dólar e o cara do mercado não sabe nem o que está acontecendo, né? Mal sabe que eu paguei em dólar a minha conta ali. Mas são poucas vezes que eu faço isso porque o meu objetivo principal é acumular uma conta em dólar lá e deixar como proteção, tá? Mas, enfim, já fiz isso aqui no Brasil também. Enfim, galera, espero que você tenha gostado. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Todas as formas que eu tenho para te ajudar, eu deixo os links aqui na descrição. E qualquer coisa, eu tô na escuta. Fui!